2024, né? O tempo vai passando, parece que o Réveillon foi ontem. Mas nós estamos aqui vencendo, lutando, vencendo, né? Sem luta não há vitórias. Quanto maior o desafio, maior será a vitória. A nossa leitura dessa noite está registrada em João, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 15. É a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho segundo escreveu São João. É o 43º livro da Bíblia, quarto livro do Novo Testamento. Ele diz assim, Jesus afirmando: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Glória a Deus. Versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. E nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus eterno Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Já podemos sentir a tua presença desde o momento que nós adentramos aqui nesse tempo, Pai. Nós agradecemos e pedimos, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, os filhos são a herança, né, que Deus nos dá. O Salmo 121 fala que flecha, é o 121, se eu não me engano, é o 127. Flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, né? Então, um casal que tem filho cedo, quando ele chega a uma certa idade, os filhos já estão propícios a ajudá-lo. São os filhos da mocidade. E a Sara foi uma filha da promessa, né? Que eu estava buscando emprego, Deus prometeu ela. E muitas profecias já a respeito dela, muitas pessoas dizendo que ela tem uma filha diferente. Eu percebo desde o seu nascimento. Deus tem trabalhado grandiosamente. Que tem nos ajudado. Uma coluna ali dentro de casa. Louvado seja o nome de tudo para a honra e glória do Senhor. Deus tem dons que ela ainda não percebeu, mas no momento certo vai ser despertado. Alguns já foram e outros ainda serão. Honra e glória do nome do Senhor. E nós temos aqui uma palavra de Jesus, ele falando sobre a videira, né? A videira é um símbolo de prosperidade ali em Israel, uma árvore que produz uvas. Como é bom o suco de uva, né, meus queridos? Ele podendo fazer o suco natural. É um dos sucos que eu mais gosto, é o suco de uva. Como a uva da cara, a gente não pode estar tomando sempre, não. Mas é bom a gente pegar uma uva
uma delícia. É praticamente o melhor suco que existe. E Jesus está aqui se comparando à videira, não uma videira qualquer, mas a videira verdadeira. Diz que Ele é a videira verdadeira e Deus é o agricultor. Então o agricultor é o que cuida da videira, o agricultor é o que zela, cuida para que ela não seja atacada por pragas e tem todo o cuidado com esta árvore. Nós sabemos que a igreja ela foi escondida de todos os profetas. Deus não revela nada que viria colocar em prática esse plano aqui na terra. Mas Deus de Moisés, lá em Deuteronômio, o capítulo 17, na verdade o capítulo 15, Deuteronômio, ali no capítulo 15, Moisés no seu discurso, ali já próximo a Jericó, então no último discurso de despedida de Moisés, ele fala ali em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 18, a partir do versículo 18, Moisés está falando sobre um profeta que vai surgir. Na verdade, desde Gênesis, quando o casal é tentado, que ouve Satanás, Deus já faz a promessa que da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. Então toda a Bíblia é recheada de promessas a respeito de que viria Jesus, mas o que ele ia fazer, Deus não revelou para ninguém. Mas Moisés fala que a respeito desse profeta, e Moisés diz que era um profeta semelhante a ele, que o povo deveria ouvi-lo, e quem não ouvisse esse homem seria, Moisés fala que eu mesmo lhe pedirei contas. E o Pedro, lá em Atos, ele falando sobre essas promessas, essa profecia de Moisés, em Atos capítulo 3, repetindo, e ele diz que aquele que não ouvisse Jesus seria arriscado do povo de Deus, meus amados. E aqui estamos nós, igreja, né? Jesus, ele é quem lança o alicerce, o Espírito Santo é quem funda a igreja. No dia de Pentecostes, a igreja é fundada, e muitas pessoas Deus deixou de fora, que tem um projeto diferente para aqueles homens do Velho Testamento. Mas para nós ele proporcionou esse prazer, essa inigualável dom, né? Essa inigualável bênção de sermos igreja. E aqui estamos nós aprendendo com a videira verdadeira. E Jesus Cristo, ele nos ensina como vivermos para Ele, como sermos fiéis. Então ali está o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele orientando ali, dando aquelas instruções como nós deveríamos de viver, né? Não acumular riqueza, não buscar a riqueza. Eu olho aí na internet, às vezes aí a pessoa bota uma foto lá com meio mundo de dinheiro, diz assim: Deus vai te abençoar. E todo mundo diz amém. Então, o que tem de gente aí vendendo a palavra de Deus, tem de gente vendendo o evangelho, tem de gente perdendo a felicidade por causa do dinheiro. E eu lendo uma reportagem no jornal evangélico esse dia, onde ele afirma, não o povo do mundo, mas ele diz: a maioria dos crentes, a grande maioria dos crentes tem medo de perder o dinheiro, tem medo de viver sem dinheiro. Então, meus amados, as pessoas infelizmente elas não querem mais salvação, elas querem apenas servir a Deus para ter dinheiro. E Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. Mas lá em Mateus capítulo 4 ele se encontra com Satanás, e Satanás faz a proposta, diz: olha, se tu me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Jesus diz: olha, Satanás,
está escrito que nós temos que adorar apenas a Deus. Mas o que tem de pessoas vendendo a si, adorando a Satanás, e às vezes está dentro do templo dizendo que está servindo a Deus, mas não está. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, nós temos que trabalhar, não procurar acumular riqueza, e quando a gente puder ajudar alguém, ajudar na medida do possível, sempre guiado pelo Espírito Santo, sempre guiados por Deus, para que nós não venhamos agir com emoção e fazer algo que não foi Deus quem ordenou. Então o crente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo, e essa sensibilidade do Espírito Santo é dada pelo fruto, né? Quando ele fala assim: aquele que está em mim vai produzir fruto. E qual é o fruto do Espírito? É o amor. Vamos lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, para ver qual é o fruto que vai produzir quem está na videira verdadeira. Aqui está Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5. Ele vai mostrar aqui qual é esse fruto da videira verdadeira, esse fruto que o servo de Deus vai produzir. Gálatas 5, o versículo 22. O fruto do Espírito é o amor, é um só. Observa quando ele está falando sobre as obras da carne, é plural, são 17 na maioria das versões. Mas quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, não são dois, é apenas um. O fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Contra essas virtudes não há lei, ou seja, não há condenação. Então, esse é o fruto do Espírito. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, nosso objetivo primeiro é o reino de Deus. Oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É o que nós temos que pedir constantemente, e seja feita a vontade de Deus, Paciência, pastor Moisés? Não é fácil, pastor? Tem hora que a vontade é a gente deixar a carne dominar, mas é aí que a gente tem que se apegar a ele. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não sou um crente carnal, porque nós não queremos que a nossa galha seca, meu irmão? Porque se a gente secar, a gente vai ser cortado da videira. Então a gente tem que produzir fruto. Esse fruto é o amor. É pelo amor de Deus que nós levamos a mensagem na hora certa. Às vezes a gente está no local, Deus nos leva ali por algum motivo, e a gente abre a boca e Ele fala através dos nossos lábios. A gente leva uma mensagem para alguém que estava ali necessitando. Então Deus, durante a minha vida, Ele tem me levado a ser um missionário. E onde a gente está falando do amor de Deus. Tem dia que a gente está assim meio triste, meio deprimido, mas Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, até a maneira mais fácil dele falar com a gente. Porque se a gente estiver cheio de nós, Ele não vai falar através de nós, não. Mas se a gente estiver nos extrair do nosso ego, deixar o Espírito Santo tomar conta de nós, aí Ele vai nos usar, meus amados. A gente vai falar coisas que a gente nem imaginava. Um dia eu estava assim, um tempo assim, sem sentir que Deus falasse algo de mim. Um dia eu estava ali sentado lá no municipal, sentado no banquinho. Senhor, será que eu fiz alguma coisa que desagradei? E eu fui lá dentro do hospital. Quando eu voltei, tinha uma jovem sentada. Eu comecei a conversar com aquela jovem. Falei tanta coisa para ela que eu não sei nem de onde saiu. Na verdade eu sei, de onde saiu. E ela disse: irmão, tudo que eu estava precisando ouvir, você falou para mim. Eu disse: obrigado, Deus. Então o Senhor mostrou que está comigo. É coisa maravilhosa. Então essa é a videira verdadeira. É Jesus Cristo, Ele diz que nós já estamos limpos pela palavra que Ele tem nos transmitido. É a palavra de Deus. Então nós temos que ler, que estudar a Bíblia, Hoje a nossa leitura, nós que fizemos o propósito de ler o Novo Testamento,
em 91 dias. Hoje é Apocalipse, capítulo 15 e 16, não é isso, meus amados? Então, sábado, a gente conclui essa leitura. Sábado apenas que eu vou perguntar para vocês, na verdade, domingo de manhã na escola dominical, porque sábado eu vou estar no plantão e não temos nenhum evento aqui na Arca da Aliança, que a gente vai questionar e perguntar quem foi que deu a Bíblia nesse período. Eu sei que não é fácil, meus queridos, não é fácil. Tudo que a gente vai fazer para Deus é com dificuldade, é renúncia, né? Porque Jesus fala lá em Mateus, parece que é 18, por certo momento ele fala assim, quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo, é uma renúncia. Tem hora que tem muitos embaraços, a gente tem que deixar de fazer algo ali que não é importante. A gente perde tempo, sempre tem o nosso tempo sobrando, que a gente podia dedicar um pouquinho a meditar na palavra de Deus. Em Mateus, aquela tabelinha ali, a tabelinha que eu dei para vocês, quando chegou em Apocalipse, aí a gente reduz para 2 capítulos, porque é um livro difícil de compreender. Apocalipse é um livro muito misterioso, mas é ler a palavra de Deus constantemente. Primeira vez que eu li a Bíblia, em 1997, eu li ela toda. E foi o ano que Deus me deu a Sueli de presente, né? 1997. Deus deu a Sueli, eu estava estudando teologia. Já tinha lido a Bíblia toda, em 100 dias eu li a Bíblia a primeira vez. Era para ter lido do dia 1º a 31 de dezembro, dia 31 de dezembro eu tinha lido a Bíblia 2 vezes e um pouco mais. Então, meus amados, 100 dias eu li a Bíblia a primeira vez. Então nós temos 90 para ler apenas o Novo Testamento, que é bem menor que a Bíblia toda. E Deus me deu a Sueli de presente. Foi eu estudando teologia. E ela disse, não tem que falar dela hoje não, mas não tem como falar, não tem que falar. E eu estudando teologia lá na casa do meu tio, e ela entra lá, e aí foi a primeira vez. E um dia, um primo meu ali, eu sempre ia conversar com ela, dizia assim, ela falou assim comigo, meu primo perguntou, e aí, namoro ou amizade? Eu disse, amizade. Mas tudo começa com amizade, né, meus irmãos? Ninguém vai casar com a sua inimiga, né, pastor Moisés? Você vai casar com uma amiga. Então, meus amigos, Deus é maravilhoso, essa videira verdadeira é maravilhoso, né? Deus, pela sua infinita graça, enviou Jesus para morrer por nós, trazer essa mensagem maravilhosa. A gente aprende tanta coisa lendo a Bíblia e observando o ministério de Cristo, né? Ele morreu na cruz, mas no tempo certo. Quantas vezes tentaram matar Jesus? A gente vê lá em João capítulo 8, ele ensinando, e as pessoas pegam pedras e pau para matar Jesus. Ele passa ali pelo meio deles, ele sai da sinagoga, eles estão aqui todo mundo armado. E ele sai da sinagoga, passa por meio deles, ninguém nem toca no vestido, nas vestes de Cristo. No filme aí da Netflix que eles estão mostrando, eles chegam lá, levam ele para a beira da ribanceira, mas eles não conseguem fazer nada. Então, ele precisava morrer para que a gente alcançasse a salvação. A cruz de Cristo não é para a gente carregar a cruz de Cristo, é para a gente carregar a nossa cruz. Cada um de nós temos a nossa cruz que nós temos que carregar, para que nós permaneçamos ligados nessa videira verdadeira, para que nós continuemos sendo ramos, né? Então ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto, né? A gente não pode ter o amor se não for por Cristo. É necessário ter uma vida de oração, estar sempre lendo a palavra, estar sempre buscando conhecimento, está sempre meditando na palavra de Deus, lendo algo mais sim, mas que tem a ver com a Bíblia. Então o Paulo diz na Tessalonicenses, examinai tudo, mas retende o bem. Então uma coisa que está recheada de heresias a gente descarta, joga fora, mas se tiver a ver com a palavra de Deus, a gente aproveita, a gente traz para nossas vidas.
Então, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Esse amor de Deus é só através de Jesus Cristo. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então esse amor de Deus, essa paz, essa mansidão, esse domínio próprio, é só através de Cristo. É uma vida de santificação. Buscai a santificação, sem a qual não vereis a Deus. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podereis realizar, não podereis realizar obra alguma. E aqui no versículo 7, meus amados, ele nos faz uma promessa: olha, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será concedido. A pastora Vânia, ela falou do processo, né? Então, é pedir baseado na palavra de Deus. O Tiago, ele falou em certo momento que os crentes estavam pedindo algo que não estavam recebendo porque eram coisas para ser usadas não em prol do reino de Deus. Então, meus amados, olha o que a pastora Vânia falou aqui. Tem um processo. Você vai pedir algo a Deus, Ele vai te preparar para receber. Tem uma certa teologia que diz que se você pedir paciência, Deus vai te dar tribulação. Que se você pedir, eu não creio nisso, isso não é bem verdade. Isso não é assim. Se você pedir paciência, Deus vai te dar tribulação, não vai te dar paciência. Quando vir a prova, você vai estar capacitado para vencer. Então, se você está pedindo paciência, Deus vai te dar paciência, certo? Mas você tem que usar a paciência, não é deixar ela guardadinha no baú, não, né, meus queridos? Porque se vir um momento de dificuldade, é hora de você usar a paciência. Se você deixar ela guardadinha no baú, aí cadê o dom que Deus te deu, que você não está usando? O que Deus nos dá é para a gente usar em benefício do reino de Deus. Então, o que a gente pede, Ele nos dá. E a gente tem que usar com sabedoria. É por isso que nós precisamos desse amor de Deus, para nós usarmos tudo que Ele nos dá. Então tem um processo, meus amados. Tem o processo. É dolorido, né, pastora Vânia? O processo é dolorido, mas vale a pena. Tudo que Deus nos dá tem um preço que a gente paga. Tem aquela algo que nós temos que negar nós mesmos. Nós temos que negar nós mesmos, porque a carne, ela é fraca. A carne é tendenciosa à ira, à raiva, às prostituições e tantas outras coisas que lá em Gálatas também, capítulo 5, Paulo está nos revelando. E nós temos que usar o que Deus nos dá, né? A gente pede e Ele atende. Mas a videira, ele é um símbolo de prosperidade, certo? A prosperidade, muitas pessoas pensam que prosperidade é só riqueza material. Meus amados, tem algo melhor do que a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Se chegar num local assim e alguém está precisando de uma palavra que você ser usada por Deus para entregar uma mensagem, é algo incomparável, né? Então, prosperidade é mais do que só dinheiro. Prosperidade é uma vida plena. Olha o que Deus me deu: uma esposa, 4 filhos maravilhosos, meus amados, certo? Tem coisa melhor do que essa. Então tem pessoas perdendo tudo isso por causa do dinheiro. Pessoas, se ela ganhar um dinheirinho a mais, ela já larga a família e vai atrás de uma aventureira aí fora. E quando ele perde tudo que tem, está na velhice, não tem ninguém para cuidar dele. Eu já vi diversas pessoas aí, idosas, né, sofrendo, mas ninguém sabe o que ele aprontou. Deus sabe. A vida é justa. A vida é justa. Então, valorizar a nossa família, os nossos filhos, né? Deus, quando a gente pede algo a Deus, Ele nos prepara para receber. E se Ele permite Satanás fazer algo, é para a gente vencer o inimigo, usar a autoridade que Deus nos deu. É isso, irmã Ana Beatriz? Usar o que Deus nos deu, né? Usar
A autoridade que Ele nos deu para vencer o maligno. Nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, Paulo diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, meus amados, permanecer fiel, permanecer firmes da autoridade. E Deus vai sempre nos dar a vitória em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa é a palavra que nós temos para a congregação Arca da Aliança nessa noite. A Rebequinha vai ser a nossa câmera agora e a gente vai